Vamos resolver a questão 153 da prova do Enem 2023, caderno amarelo da parte de matemática. A figura ilustra uma roda gigante no exato instante em que a cadeira onde encontra-se a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda gigante. Tem uma roda gigante aqui, né? Ele falou que essa pessoa aqui, tem uma pessoa P aqui, que está no ponto mais alto da roda gigante, certo? Então, com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira com velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P em relação ao solo vai se alterando. O gráfico, que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante, é. Então, para quem manja um pouquinho de função trigonométrica, sabe que esse movimento aqui dessa roda gigante é um movimento periódico que vai se repetindo, né? Se a gente pegar esse ponto P aqui, ele vai até a parte mais baixa e depois ele começa a subir de novo. Então é um movimento que se repete, certo? Por isso que a gente chama de movimento periódico. Então, das únicas alternativas aqui que tem disponíveis, né, a alternativa que mais se encaixa, que é a certa, né, a alternativa que representa uma função periódica, que parece ter um cosseno, uma função cosseno, que é essa aqui, letra A. E a resolução acaba por aí, certo? Não, né? Vamos tentar pelo menos entender o que é que está acontecendo aqui. Veja que essa roda gigante tem o formato de uma circunferência, onde cada aro aqui que conecta a cadeira da pessoa, por assim dizer, né, a gente pode simbolizar como sendo R, que é o raio da circunferência, certo? De certa forma, a gente pode chamar essa altura aqui, ó, que corta a circunferência no meio em relação ao solo, de H1, que é a altura inicial, ou HI, né? Sua preferência aí, eu vou chamar de HI, que é a altura inicial, certo? Vamos modelar essa função testando os pontos, né? As alturas em que a pessoa P ela vai se encontrando ao passar do tempo, certo? Veja que a roda vai girando em sentido horário, então vamos fazer alguns testes aí. Nessa altura inicial, que a pessoa está aqui no ponto mais alto, né? Vamos dizer que essa posição é a posição P, para simplificar, certo? Então veja que a altura final dela, né, a altura dela nesse exato momento é essa altura inicial aqui, mais esse R, certo? À medida que ela vai andando, mais o R, certo? À medida que ela vai andando, a gente pode dizer que nesse ponto aqui, que eu vou chamar de P', essa altura aqui é a altura final do instante P', é a altura inicial, mais esse miolo aqui, ó. Mais essa reta aqui, esse comprimento aqui, que eu estou simbolizando para vocês. Só que a gente não sabe que comprimento é esse, né? Vamos simplesmente chamar ele de X, certo? E a gente lembra que isso aqui é raio, né? Esse arozinho que conecta a cadeira da pessoa P. É raio também. E veja que formou um triângulo retângulo bem bonitinho aqui. Se a gente denominar esse ângulo aqui de θ, certo? Podemos dizer que esse ângulo θ ele vai variando à medida que a pessoa vai andando aqui, ó. Então aqui ele é um ângulo θ que a gente não conhece, já ele vai ficar um ângulo de 90 graus, ó, certo? Depois outro ângulo θ que a gente desconhece, depois um ângulo de 180 graus, e ele vai variando com o passar do tempo, certo? Então vamos simbolizar a função desse instante aqui, que a pessoa está na posição P'. Vai ser, vou colocar aqui H de P', vou colocar assim para ficar bonitinho, é H inicial mais esse X. E esse X quem é, né? Veja que tem um triângulo retângulo ali, a gente pode simplesmente fazer o cosseno desse θ aqui para descobrir quem é X, né? Colocar X em função do cosseno e do raio. Então, a gente pode dizer que o cosseno do ângulo θ é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que quem está fazendo o papel de hipotenusa aqui é o R. Vai ficar cateto adjacente, que é o X, dividido pelo R. Multiplicando os dois lados dessa equação por R, ou simplesmente na linguagem popular, né, passando o R para lá, multiplicando, fica que o X é igual ao R vezes o cosseno de θ. Substituindo aqui, a gente pode simplesmente dizer que H' é igual a HI mais R, que multiplica o cosseno de θ. Mas isso para essa posição. Será que isso se repete? Será que nas próximas posições que a gente vê, isso daí vai se repetindo? Então vamos testar, certo? Vamos testar aqui para a gente ver se isso daqui se repete. Por exemplo, na posição P,
Na posição P mesmo, aquela que a gente passou e disse que é simplesmente HI mais R, certo? Será que isso se repete? Veja que na posição P, se a gente fechar, ó, porque aqui a gente abriu, né, o ângulo. Se a gente fechar esse ângulo, se a gente voltar esse ângulo nesse sentido aqui, ó, como se a gente estivesse fechando, né, o ângulo está aberto aqui em θ, e a gente vai caminhando de volta, ele vai ficando mais fechadinho até não ter mais ângulo, né, até o ângulo ser zero. Se a gente fechar aqui, vai ser zero, né? Então o meu H final vai ser o HI mais o R, que multiplica o cosseno de zero. E eu lembro para vocês que o cosseno de zero é igual a 1. Então R vezes 1 dá R. Então nosso H final nosso H final é HI mais o R, justamente como eu tinha dito, né? Então se verificou para essa posição P, né? Vamos ver outra posição aqui que eu vou chamar de P2', que é essa aqui, ó. Quando o ângulo vai ser 90 graus, né? Vocês estão vendo aqui que forma um ângulo reto. O θ vai ser 90 graus. Para P2', então para P2', o H final é igual a H inicial mais R vezes o cosseno de 90 graus. E eu lembro a vocês que o cosseno de 90 graus é zero, né? Então, qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero. Então, isso daqui vai zerar. Então, o HF nessa posição P2' é igual a HI mais zero, que é igual ao HI. Né? Então, se vocês testarem para as demais posições, vocês vão ver que vai funcionar. Então, a função geral, né, desse movimento, a gente pode dizer que H final, vou colocar um traço aqui para não parecer que é continuação, H final é igual a H inicial mais R vezes cosseno de θ. E por ser uma função trigonométrica, né, o gráfico tem que ser condizente com a função trigonométrica. Né? Então, lembro, nenhum desses, né, esse gráfico aqui não parece uma função trigonométrica, até porque forma uma reta, né? Esse daqui também está formando uma reta, né? Com a diferença que esse daqui ele não sobe, esse daqui ele vai subir, ele vai descer e subir, esse daqui ele sobe, passa um tempinho, depois ele desce, né? Perdão, passa um tempinho, depois sobe de novo. Esse daqui não forma, né? Uma senoide, né, ou um gráfico de um cosseno, né, não parece uma função trigonométrica, e esse daqui muito menos, né? Então, realmente o que se encaixa é a letra A. Então, essa resolução demorou mais um pouquinho, porque queria adentrar aí na explicação. Se você gostou, se inscreva no canal, acompanhe os vídeos, que vem mais resoluções por aí, e vem muito mais coisas por aí, certo? Então, show! Até a próxima!